Chegamos, pré-jogo. Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Bem-vindos ao espaço onde a gente fala dos Blues, onde não precisa entender de futebol, basta gostar do Chelsea. Pré-jogo, mais um. Dessa vez não é Premier League, Copa da Liga Inglesa, mais uma rodada. A terceira fase da Copa da Liga Inglesa já teve início, teve alguns jogos hoje. E já logo mais a gente vai informar. Hoje a resenha vai ser bem legal, porque o Chelsea vai enfrentar, né, vai receber uma dos melhores times do campeonato inglês. Um time em que o Chelsea tem feito muitos negócios nessa temporada, desde que Todd Bowley e companhia compraram o clube. Então, estamos falando do Brighton e Hove Albion, lá do sul da Inglaterra, próximo a Londres. O destino, as bolinhas quiseram que Seagulls e Blues, né, Leões e Gaivotas, se enfrentassem já nessa terceira rodada. Para o Chelsea é lucro, porque o Chelsea, se for lembrar, a temporada passada fez apenas uma partida, nessa temporada está em seu segundo jogo, e vai jogar em casa. Hoje vai ter convidado aqui, vai ter o Matheus Brits, lá da cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, interior do estado do Rio Grande. O Matheus Brits morou na Inglaterra, morou em Brighton, vai chegar aqui, vai contar histórias do tempo dele lá. Ele que é um grande torcedor, ele que é lá do podcast Mind the Grass, recomendo, e também vai gostar. O Jonathan já chegou aqui. De início, quero pedir para a galera aí lançar nas redes sociais: Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter e Facebook, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, e Chelsea Fan BH no Spotify, no Google Podcasts e agora também no Amazon Music, para quem quiser acompanhar depois a resenha em áudio, tá lá. Tem muita coisa de Chelsea, e hoje vai ter, além da conversa boa com o Matheus Brits, que curte o Brighton, conhece a Inglaterra, gosta de música, a cultura inglesa. Já já ele vai chegar e nós vamos conversar muito aqui. Vamos só espalhar a resenha para a turma aqui, para a gente iniciar o nosso papo. Quem quiser acompanhar um papo que eu tive com eles, lá no podcast Mind the Grass. Aí tem muita coisa lá. Já enviei aqui, já já vai chegar aqui Matheus Brits. Então, vamos chamar todo mundo para conversar sobre futebol inglês, Chelsea e a Copa da Inglaterra. Eu já vou falando que a minha sensação, não vai ter palpite, mas a minha sensação é de uma eliminação. Salve aí pro Cristiano Silva, meu xará, o Pedro, já chegou aqui o Matheus, vamos trazer. Chegar, Matheus, salve pro Pedro, Matheus está aqui no seu beat on beat. Salve, Jonathan, olha aí, chegou Matheus Brits, como disse o companheiro dele lá do My The Grass, o gaúcho de alma britânica. É isso aí? É isso aí. Grande Cristiano. Pô, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer nosso programa, né, o nosso episódio Mind the Grass contigo. E agora, né, participar desse aquecimento aí, Chelsea, Brighton. Então, um cara que sabe muito de cultura inglesa, muito de futebol inglês e, claro, muito de Chelsea. Então, né, fico muito feliz de poder participar. Eu até mandei para ti, né? Olha, eu não sei o nome do lateral direito, reserva, da terceira opção que o Brighton vai ter, mas, né, aquele papo de bar a gente pode ter. Não, mas nem é necessário saber, não. Mas vamos lá. Velho, como o tempo é curto, né? Vamos mandar. Quem é o... Olha
aí, tem torcedora do Brighton aí invadindo. Aí, já tá 2-1 pro Brighton, tá? E a resenha nem começou. Então, para mim, isso não é um bom presságio. Já tá 2-1 pro Brighton. Tá entrando a galera aí. Ô, velho, bom, torcedor, essa camisa aí, lembra a temporada dela? Bonita. Essa camisa aqui é da temporada passada, né? Ó, já tô vendo aqui, ó, o Fábio Vicenzi, né? Mandou um Go Blues aí, Fábio Vicenzi, amigo aí, torcedor do Chelsea, já foi em jogo do Chelsea, hein? Aqui já. Olha aí, ó. Olha aí, chega grande... mais, ô Fábio. Todo Blue é bem-vindo aqui. Olha o Rodolfo Almeida tá aí. Essa camisa aqui é da temporada passada, porque o Mind the Grass, né? A gente tem a WG Sports como patrocinadora e aí os caras, né, eles trazem camisas de fora e tudo, e eles assim, tá, que camisa que você queria então? Agora, assim, para começar a parceria, vou pegar a do Brighton. Sabe por quê? Olha só, apesar de eu ser um torcedor, eu gosto muito do Brighton, né? Simpatizo muito com o Brighton. Morei em Brighton, a gente pode falar disso, claro, mas quando eu morei em Brighton, a camisa do Brighton era muito cara. Era muito cara. Eu fiquei muito surpreso e decepcionado quando eu entrei na loja do Brighton, que tinha no centro da cidade, que era um clube com de expressão muito menor do que hoje em dia, né? Foi em 2007, quando eu morei lá. A própria Premier League, né? Apesar de já em 2007 ser um campeonato internacional, né, do mundo inteiro, mas nada se compara com o que a gente vive hoje. E o Brighton, eu entrei na loja achando que, bom, o time está na terceira divisão, o time de uma cidade pequena aqui, né? Era mais caro do que comprar a camisa do Chelsea, do Arsenal, do Tottenham. Putz, eu tava sem grana, não deu para comprar a camisa do Brighton naquela oportunidade lá. Mas tem essa daqui. Mas vamos falar aqui, morar em Brighton. Como é que é pisar naquela praia de pedra lá, andar naquele pier, fugir das gaivotas? O que se tem em Brighton para fazer, além de pisar nas pedras e fugir de gaivota? É bom? Praia. É bom, parece ser bom, né? Tá cheio de brasileiro lá agora. Agora tem mais brasileiro ainda. Não, tu falou exatamente, é esse roteiro aí, né? Na verdade, eu fazer intercâmbio para Inglaterra, eu morei no interior, era no meio da estrada lá, depois de ter morado em Londres, eu morei no interior de Eastbourne, que é uma outra praia de pedrinhas que tem no sul, pertinho de Brighton. E um monte de problema no meu intercâmbio, um monte de coisa e tal. E aí eu tenho uma amiga aqui no Brasil, a Patrícia Perger, e ela disse assim, olha, eu tenho uma amiga, que era uma senhora, aquelas bem inglesas típicas, assim, né? É a Rainha Elizabeth, só que sem a parte da monarquia, né? Eu lembro até hoje o nome dela, Wendy Garlick. Ela disse, olha, ela mora em Brighton, e ela adora a cidade, e é uma cidade mais tranquila, quem sabe tu vai, né, curtir e tal. De tranquilidade, Brighton não tem nada, assim, né? Porque é uma cidade efervescente, é uma cidade que tem muitos jovens. Final de semana, Londres desembarca lá, porque é festa para tudo que é lado, é muito perto, né, pegar um trem de Londres para Brighton, e é uma cidade que respira música, né, tá no DNA deles ali, e também a diversidade, olha só, porque eles... tá intrínseco no povo de Brighton, assim, né, a liberdade, fazer coisas diferentes, não ter, pelo menos eu nunca vi, assim, preconceito com algumas coisas, assim, sabe? Eles são bem, bem abertos. É uma cidade que eu sempre fiquei muito interessado, muito porque eu sou muito fã do movimento mod, que é o movimento, né, de um dos movimentos ingleses da década de 60, e que teve um epicentro em Brighton. Inclusive tem filmes, tem livros, né, muito disso, que fala dos mods contra os rockers. O Quadrophenia do The Who, que é um disco de 73, teve um filme chamado Quadrophenia, gravado em 79 em Brighton, então lá tem todos os lugares que tu pode ver, né, onde os caras gravaram e fizeram. É maravilhoso. E aí eu achava demais, porque tinha banda tocando para tudo que era esquina tinha banda tocando, música autoral, assim, sabe, as festas eram a galera muito do rock, assim. E, claro, a questão da praia é um outro lance, né? Porque o pessoal vai pra praia de roupa normal, assim. Primeiro porque ali o mar é muito frio, tem que ser muito corajoso.
e outra é porque é pedra. Então tu vai de tênis pra praia, uma outra parada, assim, sabe? E aquele Amex Stadium lá, que o Brighton batalhou, bateu na trave várias vezes, acho que umas 2 ou 3 temporadas até subir a Premier League em 17. Chegou a sentir o cheiro daquela grama lá? Não, porque eu fui embora antes. Eu morei em 2007. Em 2007, o Brighton estava na League One. Ele tinha subido, acho que na temporada anterior. Não, tinha caído da Championship para a League One 2005, 6. E aí, 6, 7 começou o seu calvário ali, né? Estava no que se refere à terceira divisão. E o Brighton teve 3 estádios. E ele estava no estádio do meio. Quer dizer, 4, né? Se a gente for exatamente pegar a história, porque chegou a dividir lá por 2 anos no estádio. Mas nesse que eu estava lá, era o Withdean Stadium, que não tem nada a ver com aquela caixinha de sapato que é o estádio inglês. Era um estádio assim que tinha pista atlética, não tinha arquibancada por todos os lados, tinha ao redor, assim. E aí é um estádio que o Brighton sofreu muito por qualidade do time e sofreu muito porque não tinha clima, assim, não era aquela coisa pertinho do campo, né? Era uma outra parada, assim. Mas já tinha, antes de eu chegar lá, já se tinha um papo que vinha um novo estádio, que o Brighton tinha que ter e acabou acontecendo, e isso só fez alavancar, né, o clube, assim. A cidade, ela, hoje, né, teve até recentemente aí uma reportagem, né, da ESPN, do João Castelo Branco, que tem lá no Mind the Grass, lá recomenda, galera, tô maratonando o Mind the Grass, viu, Matheus? Eu vi que tu tá maratonando só no convite que tu disse assim, vamos falar de Brighton e a gente não vai falar de The Cooks. Aí eu mandei pro Dudu, que inclusive tá aí assistindo ali, ó, Carlos Eduardo Eberly, porque a gente tem essa brincadeira, né, no podcast, porque eu falo, pô, o Fatboy Slim, que é o rei de Brighton and Hove, né, fez aquele show dele antológico na praia e levou o nome da cidade para tudo que é lado, e aí o Dudu, The Cooks, cara, pô, por favor, não podemos, né, botar o The Cooks no mesmo patamar, levando o nome de Brighton, é ruim para a cidade isso, não é? Mas é porque eu estava vendo o episódio com aquele jornalista espanhol, e ele no início, né, ele dá uma brincada com vocês, eu tenho os ingressos e tudo, e aí eu fui ver aqui, tanto que eu coloquei na chamada aqui, eu sempre coloco uma música, apesar do jogo ser em Londres, eu falei, vou colocar de uma turma lá do Brighton. É futebol e música que a gente vai espalhando aí, e quem gostar, quem pegar as referências, depois procura e vá ser feliz pro resto da vida conhecendo essas novas bandas, né? Aí, através de vocês, pelo episódio e tudo, é uma banda que eu não conheci, e é uma banda nova, né? Uma banda de 2004 ali, mas já tem seu caminho trilhado lá. O Rodolfo estava aí na resenha e perguntou, né? Por que voltou? É fim do intercâmbio, né? Eu voltei, estava com a faculdade trancada aqui, voltei para, né, estudar e fazer outras coisas assim. Mas eu tenho ótimas lembranças de Brighton, tenho, né, muitas memórias muito boas daquela cidade. Eu morei ali num lugar em Brighton porque tem, assim, se for para a beira da praia, tu consegue enxergar, tem 2 piers, né? Um que é o pier que pegou fogo, que tá lá a carcaça do pier no meio do oceano, é lindo de ver, mas, né, pegou fogo lá. E tem o pier relativamente novo, que aí é o pier tradicional, com roda gigante, todas as coisas que daí vai todo mundo para lá. Então eu morei, vamos dizer assim, entre esses 2 piers, eu morei numa casa, era muito louco, assim, porque a casa era uma inglesa, ela tinha um namorado, aí ela tinha um filho, aí esse filho era um pré-adolescente revoltado, daqueles britânicos, assim, que a cada 5 palavras, 4 é fuck. E o guri, só que ele era um pré-adolescente e ele adorava fumar maconha.
E ele convidava os amigos dele, ele era todo revoltado, assim, eu lembro que eles brigavam. Só que naquela casa eu morava lá, aí meu amigo Rafa também, o Xota, olha aí, ó, o Dudu mandou conta da tua relação com o Xota. Xota foi um japonês maravilhoso que conheci nessa casa, que tinha esse nome, Shota, era Xota. Quando ele me disse o nome dele, me estourei de rir, né? Pedi desculpa, assim, né? Olha, me perdoa, mas a quinta série não saiu do meu corpo ainda. Você deixou assim, você não explicou, né? Não, eu expliquei, porque ele sabia que para todo mundo que eu fosse apresentar e que falasse português, a pessoa ia rir. E eu, não, deixa eu te contar aqui uma coisa. Porque a quinta série é uma coisa que mora na pessoa e não sai mais. Não sai. Ela fica acordada e quando tem oportunidade, ela explode. É isso aí, ela tá ali. Ela pode estar escondida, mas ela vai explodir. E aí morava um turco, morava uma galera, assim, era uma casa muito louca. E aí era perto, assim, né, do centro, então acabava que estava sempre envolvido ali com várias culturas, várias pessoas de vários lugares do mundo. E Brighton é uma cidade que os europeus, os estudantes de outros países, eles fazem intercâmbios nas férias de verão. Eu conheci vários italianos que tinham pagos pelo governo o programa e tal. É uma cidade muito, apesar de pequena, mas ela incrivelmente é uma cidade cosmopolita. É boa cidade. Litoral, as gaivotas, os Seagulls, rivais do Crystal Palace. História interessante para quem quiser saber sobre essa rivalidade aí, que é uma rivalidade estranha, né? Nós aqui que estamos acostumados com clássicos de rivalidade, Crystal Palace, é bem legal. Olha o que eu tenho que ouvir aqui. Uma fase do time, né? Boa noite para quem não torce para o Chelsea e para quem torce, bom sofrimento. É a fase do meu time agora. O seu está muito bem. Tem lá o Roberto de Zerbe. Eu já acho que vocês vão ficar com essa vaga. O Chelsea não está regulando contra os caras. Tá gostando? Tá achando da fase do time, hein? Não, dinheiro tem bastante lá, inclusive dinheiro guardado no banco, que o Chelsea deu bastante, né? Não, o torcedor do Brighton tá vivendo um sonho impossível, assim, né? Não quer acordar do sonho de ver o time jogando bem. Na temporada passada já foi muito bem, além das expectativas, tá ótimo. Mas, incrivelmente, na temporada passada ainda perdeu o técnico, que era quando sai o técnico, se perde assim, um pouco da confiança, mas o time seguiu jogando bem. Nessa temporada tá muito bem. E como amanhã é Copa da Liga, não que mereçam alguma coisa assim, mas historicamente se coloca algum time, se é para escolher botar um time ativo, se coloca na Copa da Liga. Não sei como é que vão essas duas equipes, mas eu acho que o Brighton vai com mais sede ao pote. E esses primeiros confrontos, assim, acho que favorece quem está levando mais a sério o confronto. Claro que a qualidade, né, fala muito alto, mas a diferença de um título de Copa da Liga para o Brighton e para o Chelsea é absurda. Então, acho que amanhã da Brighton. Meu sentimento é de frustração amanhã. Mas eu já estou criando casca com esse negócio aqui. Tá tendo assim. Meu Deus, Jair Nascimento, salve pro Dudu, tá aí, o Guto. Tô falando que o Chelsea está investindo na gurizada a longo prazo e tá rindo, né? Tá bom. Isso tá dando um problema danado, né? Isso vai dar um problema, Deus do céu. O Matheus. Oi. Carlos Barbosa, do interior do Rio Grande do Sul. Legal demais, é bom assim. Eu tenho uma turma aí do Rio Grande, que é o Michel Schink, ele é de Restinga Seca. Michel Schink tem uma turma até de Porto Alegre também, que costuma aparecer aqui, bem legal. E Mind the Grass, velho. Que podcast bacana, podcast legal. Conheci através do Rodolfo Almeida e agora está lá registrado, faz parte lá. Excelente. Fala do Mind the Grass, mas aí para a galera ficar registrada, saber aqui do Chelsea. Claro, né? Mind the Grass, é só procurar no Spotify, tem também aí no Instagram, o Mind the Grass oficial. O Mind the Grass tem uma história muito
porque acontece o seguinte, eu moro em Carlos Barbosa, e o Dudu, que faz o podcast comigo, ele que idealizou o podcast, ele é de uma cidade chamada Flores da Cunha, que também é nessa região aqui, é na Serra, mas nós não nos conhecíamos. E aí, a esposa do Dudu, ela é uma cidade chamada Farroupilha, que é bem do ladinho de Carlos Barbosa, que foi porque eu sou de Porto Alegre, e a minha família, quando veio para cá, veio para Farroupilha, os meus pais moram em Farroupilha e tal. E eu conheci já a esposa do Dudu, antes dela ser a esposa do Dudu. Então, né, anos se passam, e aí o Dudu tem uma escola de inglês, eu tenho uma escola de música, e aí o Dudu me contou essa história, que ela falou, olha só o Instagram deles aqui, as coisas que a gente fazia, que legal, dá para tirar alguma ideia, alguma coisa assim. E aí o Dudu começou a acompanhar, como no meu próprio Instagram eu também gosto de falar muito de futebol, e ele gosta de futebol, e aí rolou ali, né, uma ligação. E aí teve um dia que eu falei alguma coisa sobre, eu acho que era sobre a música It's Coming Home, da onde ela veio, por que eles cantam e tal. E aí ele me mandou uma mensagem assim, do nada eu recebo uma mensagem de um cara que eu conheço, preciso falar contigo. Opa, deve estar alguma coisa. E o Instagram dele era ainda bloqueado, né? Então não tinha nem como saber da onde que ele me conhecia ou alguma coisa assim. Deu, bom, então tá, preciso, pessoa que te manda, preciso falar contigo, alguma coisa boa deve ter. Aí tá, ele apresentou a ideia de fazer um podcast e tal, achei muito legal, porque né, um assunto de ligar a cultura britânica com música e futebol e tal. E ele tinha dito, morei em Londres, e eu também, né, morei em Londres. Vamos contar um pouco da nossa experiência também, né, no meio das conversas no podcast. Não é um podcast de entrevista, mas sempre pinta oportunidade de a gente, né, ter entrevistados, como no teu caso, como foi o Fernando, aí, o jornalista espanhol que tu falou, a Tati Mantovani da Esportes, o João Castelo Branco da ESPN, o Cássio Amaral, né, da Hammers Brasil, o Rodolfo também, o Rodolfo colecionador barra louco, né, de camisas de futebol, o museu da Federação Britânica na casa dele. Então, assim, a gente foi buscando várias pessoas que também curtiam isso. E aí, lá pelo quarto episódio, a gente fez um Instagram. Hoje o Mind the Grass tem 80 e poucos episódios, mas lá pelo quarto episódio, Instagram, e um cara comentou, mandou pro Dudu e falou assim, bah, eu conheço esse cara que tá na foto. Aí o Dudu, quem? O Matheus? Sim, eu conheço, morei com ele, em Londres. Eu digo, não, mas espera aí, como tu morou com ele? Porque esse cara tinha um Dudu. Resumindo, Cristiano, o Dudu morou numa casa em Londres, casa de estudante, assim, e ele foi embora, no mês seguinte eu cheguei. Oh. Foi descobrir, agora fazendo uma Mind the Grass, por causa de amigos, assim, que um morou na casa do outro e tal, né, e queria saber, e quando foi ver, por questão de, sei lá, um mês e pouco, a gente já não tinha, poderia ter se conhecido lá em 2007. E foi aí por causa do futebol se conhecer agora, assim, né? Boa. Escola de música, músico, é só quem quiser acompanha aí o Beat on Repeat aí, que vai ver muita história, música, cultura toda. Vi hoje o seu story da uma aulazinha de música bem legal. Então, já que é músico e sempre ouço, bela abertura do Mind the Grass, Quintal Supernova, tem uma música de uma galera azul lá de Manchester City, que eu gosto pra caramba, que é Champanhe Supernova. É dali que saiu, né? Tem a banda Quintal Supernova. Quintal Supernova que eu tenho com a minha irmã, que é eu e ela, né, que temos a escola de música. E sim, o Supernova, Champanhe Supernova, o Oasis é uma influência para mim e pro Dudu também. O Dudu tem 2 filhos, um é o Noah e o outro é o Liam. Então acho que ele gosta de Oasis também, né? Não sei. Que os dois eles se amam e brigam, assim. Um quer cantar, o outro quer tocar, não sei. Já tá assim. E aí eu tenho uma outra banda que se chama Mad Sheep, ou Ovelha Louca, tradução literal, que é uma outra parada, já é mais pesado. Tem no Spotify também. De achar. Tudo no Spotify, todas as coisas. E tem algumas coisas minhas que eu vou compondo. E Quintal Supernova.
Isso aí, Quintal Supernova. E tem Aí. algumas coisas que eu E, vou compondo minhas mesmo, assim, né? E vou largando aí nos Spotify da vida. A própria música do Mind the Grass, na verdade, ela é uma composição minha, ela não tá gravada no Spotify nem nada, né? Eu já uhum, fiz letra para ela e tal, mas ali no Mind the Grass é só a música, né? A questão instrumental. Ainda vou sim. colocar e tal, porque quando o Dudu veio com a ideia, a gente pensou, pô, tem que ter uma música de abertura. Mas para não ter problema com direito autoral, daqui a pouco põe a música e troca a música. Aí eu, cara, eu tenho umas bases gravadas aqui, vamos escolher. Porque daí não tem problema, né? Que a canção original. E aí quando eu mandei para ele assim, bah, isso aí é muito Kasabian, Stone Roses. E eu, bom, então tá, é isso aí. Essa era a influência da composição e o Dudu pegou na hora e combina muito com o que a gente quer Então, pro deixa eu te podcast. falar uma coisa aqui, nesse final do nosso papo aqui. É o seguinte, pô, olha só, mas é muito bom, eu recomendo todo mundo aí, ó. O Cowboy Crazy, o Vinição aqui, o dá uma conferida lá no My The Grass, no Spotify, sigam aí, ó. Pega o Matheus aqui, vocês vão gostar do que ele manda ver. E aproveitar aqui que, né, ninguém está escutando a gente, eu, torcedor do Chelsea, prefiro o Oasis do que o Blue, tá? Mas não conta pra ninguém, não. Deixa baixo. Deixa baixinho. Ah, mas Tá? isso aí, Só isso tá, não, que pra não isso, ficar. jamais será julgado por isso, que isso? Não, isso aí é uma Você não conhece verdade. essa galera azul de cá. Mas vamos lá. É isso aí. Bom, não preciso falar que a fase do seu time tá melhor. Vocês estão em competições europeias, por isso estreiam agora nessa terceira fase. O Chelsea já jogou uma partida contra o Wimbledon. Fez palhaçada, péssima campanha na temporada passada, por isso, né? Tá estreando antes nas Copas, tá fora. Tá uma bagunça, não temos time, tá começando a querer. Eu já começa os usos de querer trocar treinador com 6 jogos só. Eu acho que assim, depois eu vou olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e da Copa aqui para ver se tem Chelsea lá. É para entender um pouquinho da cabeça da galera. Né? Mas assim, você tem um puta treinador, Roberto Di Zerbi, que está dando a sequência que o Graham Potter. Conhecia lá, está gostando. Com que frequência você assiste os jogos do Brighton? Todos eles? Vê Ah, não. depois, quando é possível? Ah, não, sempre que possível eu assisto, mas praticamente todos os jogos do Brighton, Sim, o campeonato inglês, né? Não só por causa do Mind the Grass, é, mas por a gente gostar muito, assim. Se é um jogo legal, um jogo importante, é um clássico, claro, né? A gente está sempre ligado, assim. Gosto de assistir o Brighton, gosto de assistir o Manchester City, que é o outro time que eu gosto do Manchester City, do West Ham, do Brighton, né? São assim. Aí eu simpatizo muito com o Newcastle também, eu vou simpatizando, entendeu? Mas, mas eu assisto sempre que possível, né, esses jogos, no final de semana principalmente, e se der uma brecha aí no meio do dia, alguma coisa, como amanhã, tentar acompanhar o Chelsea Brighton pela Copa da Liga. o jogo vai ser 15 para as 4, 15h45, jogo na ESPN 3 e no Star Plus. Aí depois você volta num outro Brighton e Chelsea. Palpitinho aí para amanhã. Eu não tenho palpite não de resultado, não. Eu só acho que vai ser eliminado. Ah, eu acho que Então, vai ser o seguinte, se eu tivesse que apostar, eu colocaria, olha só, se tivesse que apostar, eu colocaria ambos marcam. Eu acho que vai ter gol dos dois lados, mas eu acho que o Brighton ganha, então vai dar 2-1 pro Brighton. não vai ser estranho para o torcedor Blue, não. É isso aí. Ô, velho, valeu o tempo aí. Depois a gente bate um papo longo, que aí a gente vai soltar dados,
de Chelsea, Brighton, histórias, e aí a gente vai fazer um negócio, uma resenha mais longa. Quando der aí, a gente combina melhor o tempo. Valeu demais, obrigado, Claro. velho. E Dudu, Pô, quando rolar aí um Chelsea e Manchester United, eu sei que seu coração é vermelho, muito vermelho, parece por aqui. E torcedor Blue que estiver por aí, ó, só chegar quando quiser. Valeu demais. Obrigado, velho. Sigam aí Mind the Grass, Beat on Repeat e vamos seguindo a vida. valeu. Valeu, Cristiano. Parabéns novamente pela tua paixão, né? A gente diz pelo trabalho, você com paixão. Muito obrigado pelo convite. E quando tiver aí um outro confronto, alguma outra desculpa para a gente gravar junto aí, me chama que estou sempre à disposição. Tamo junto, hein? Terra da Rainha, cultura inglesa e tudo mais. Valeu, Matheus. Obrigado, pé. Tudo de bom. Valeu. Valeu. Muito bem, galera. Tá aí. Esse início aqui foi um papo com o Matheus. Cara, é uma das mentes, junto com o Dudu Eber, lá do Mind the Grass. Eles me convidaram, eu participei da resenha com eles lá. Tá lá no Spotify, Mind the Grass, mais de 80 episódios lá. Então, vamos acompanhar os caras. Em breve vai rolar mais essa meia hora aqui, conversando com um cara que viveu, pisou em Brighton, aquela turma toda lá. Depois desse papo, vamos seguindo, porque o Chelsea vai estar em campo pela Copa da Liga Inglesa, terceira rodada, esse 27/9, quarta-feira, 15h45, 19h45, no Reino Unido. A Copa da Liga é a segunda Copa Nacional da Inglaterra. Ela teve a sua edição inaugural na temporada 1960-61. Eliminatória, jogo único. Antes tinha partida replay. Agora é o seguinte: se tiver empate, o papo já é decidido nas penalidades. E só equipes das 4 primeiras divisões, então, Premier League, Championship, League One e League Two. 92 times. O primeiro campeão foi o Aston Villa, time que derrotou o Chelsea no final de semana. O vice foi o Rotherham United. Então, primeira final, Aston Villa e Rotherham. O partida, decisão, né? Disputada em 2 partidas. Até o ano de 1966 foi assim. Entre 1962 e 1966, a Copa da Liga Inglesa era disputada, era decidida em 2 jogos. Nessa primeira decisão, em 1961, 61, Rotherham 2, Villa 0, depois o Aston Villa no Villa Park venceu por 3-0 e no agregado 3-2. Foi o primeiro campeão daqui, ó, a Copa da Liga Inglesa. Essa taça aqui que o Chelsea já tem 5 delas. O Brighton ainda não tem, e é a primeira vez que os seguros, as gaivotas, vão enfrentar os leões, os gigantes. O Arthur já está aqui, falando que o gigante atropelou hoje. Ele está falando aqui do Manchester United, que hoje venceu por 3-0 no Old Trafford o Crystal Palace rival, né, do Brighton e Hove, nosso adversário desta quarta-feira, né? O Arthur disse que, lembrando, né, o United, que é o atual campeão, venceu o Newcastle na temporada passada e está falando, estou pedindo aqui, ele está pedindo que ela fala aí quem é o atual campeão. É o Manchester United.
Manchester. Salve aí para o Arthur, e a turma toda que estava aqui, ó, só registrar. Maria Brites, Cowboy Crazy, Gabriela, o Gladson estava aí, o Heitor, Anne, o Caian sempre aqui, Cowboy Crazy, muito bem, a turma toda estava aí, acompanhou esse início, essa primeira meia hora que teve um papo com o Matheus Brits, lá de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Vamos seguindo aqui nossa resenha, né? A última final da Copa da Liga Inglesa, em 2 partidas, foi o West Brom versus o West Ham, do nosso Rodolfo Almeida, que estava aí, e o West Brom acabou sendo o campeão. Vamos falar aqui dos jogos nessa rodada 3, aproveitando que já teve metade dela hoje, né? Na terceira rodada, aqui, ó, o Salford City foi eliminado, perdeu por 4-0 para o Burnley. O Burnley que estava mal, né? Está mal na Premier League. O Exeter City eliminou o Luton Town, Exeter 1, Luton 0. Então os placares: Salford City 0, Burnley 1, Exeter 1, Luton 0, Ipswich Town 3, Wolverhampton 2. Aí, o Cowboy Crazy. Seus Wolves já estão fora da Copa da Liga. Ipswich 3, Wolves 2, Mansfield Town 2, Peterborough 2. Nas penalidades, o Mansfield Town acabou ficando com a vaga. O Bradford City foi eliminado, perdeu para o Middlesbrough por 2-0, e o Port Vale venceu o Sutton United por 2-1. O Manchester United do Arthur, tá, que venceu o Crystal Palace por 3-0. Então essas foram as 7 partidas desta terça-feira. Na quarta-feira, a sequência, então, tem um Liverpool e Leicester, Blackburn e Cardiff, Lincoln City e West Ham, aí Rodolfo, o Chelsea contra Brighton, Bournemouth contra o Stoke City, Brentford e Arsenal, olha aí um derby, Aston Villa e o Everton, Fulham e Norwich, e Newcastle e Manchester City. Olha aí, Newcastle e Manchester City às 16 horas, olha aí, um jogo grande, né? Se na terceira rodada, a temporada passada, teve Chelsea e Manchester City, nessa temporada sobrou para o emergente Newcastle encarar o melhor time do mundo, que é o Manchester City, né? O Caian Lopes, aqui falando, não queria, mas a chance de ser eliminado amanhã é de 80%. Ô, Caian, pode subir isso aí. Eu só não coloco 100%, porque futebol é maluco e o Chelsea pode, do nada, né? 1-0 jogando mal. É 99%. O Brighton está jogando muito bem. E o Roberto de Zerbe, ele sabe defender, sabe atacar, e você pode ter certeza de que ele vai encher meio campo e outra, né? E bom que você está falando, pelo que o Brighton está jogando. É isso aí. E outra coisa, que time vamos colocar em campo amanhã? Né? Que time o Chelsea vai escalar? O Malo Augusto está suspenso porque foi expulso, então já vai cumprir logo. Daqui a pouco eu vou dar aqui os desfalques, né? Será que o Pochettino, com toda essa onda de crítica que ele está sofrendo, será que ele vai já tem um elenco curto e com um monte de machucado? Será que o Pochettino ainda vai mesclar, vai pegar, fazer como contra o Wimbledon? Agora é diferente. Agora vamos pegar um time da Premier League que está bem demais. O Roberto de Zerbe, o Brighton tem também um elenco reduzido. Só que ele roda muito o elenco, ele muda, né? Dá chance para todo mundo. Então os caras têm um certo entrosamento. Eu acho um risco. Que time o Chelsea vai colocar em campo amanhã? Aí é que fica a dúvida. Quem vai ser o lateral direito do Chelsea contra o Brighton na quarta-feira? O do Caia mandando. Viu o jogo domingo, não deu raiva. Perdeu chance demais. Isso está sendo recorrente, né? Uma das críticas aí está recorrente demais no Chelsea. Tá uma coisa muito louca. O Brighton, nessa rodada 3, é estreante, né? Como eu falei um pouquinho antes aí com o Matheus, ele estreia nessa terceira fase, é um benefício,
o Chelsea teve até a temporada passada, porque é um time que é membro, né, está participando da Liga Europa. O Chelsea, como não tem competição europeia, teve que iniciar uma rodada antes, né? Então, olha só, o Brighton foi sexto colocado na Premier League 22-23 com 62 pontos, o Chelsea foi só 12º, 44 pontos. Por isso, depois dessa vergonha de ficar na segunda página da tabela de classificação, o Chelsea estreou na rodada 2 contra o Wimbledon. Não pode poupar amanhã, tem que se classificar, coloca o melhor em campo. Não tem outra alternativa, cara. Mas a grande dúvida é quem vai jogar na lateral. Não temos mais o Lewis Hall para improvisar, o James está machucado e o Mauro Augusto vai cumprir suspensão. Salve para o Edson, que acabou de chegar aqui. Não sei você, mas achei o Mudryk jogou bem domingo. Se tiver mais tempo de jogo, pode nos ajudar muito. O Mudryk já é a segundo jogo, né? A sequência que ele recebe, tem jogado bem. O que eu não estou entendendo é por que ele mesmo jogando bem tem sido substituído. Que leitura é essa que o Pochettino está fazendo? O Mudryk está entrando nessa bagunça que está. O Chelsea ele tem criado mais chances, mas é a finalização é que está ruim. O Caio perguntando, mas o lateral não foi expulso na Premier League, então ele joga amanhã. É que na Inglaterra é diferente, o Caio. Ou pelo menos era assim. Eu já li notícias de que o Malo Augusto está suspenso. Porque na Inglaterra, quando você, por exemplo, se você é expulso num jogo da Premier League e tem Copa na rodada seguinte, você cumpre na Copa. Você cumpre no jogo seguinte, porque é da federação, né, que manda assim, é o que rege. Então, eu me lembro que, por exemplo, no Mundial de Clubes, acho que em 2012, o Chelsea teve um jogador expulso, posso estar enganado, não sei se foi o Guerre ou alguém que foi, e acabou tendo que cumprir no primeiro jogo da Premier League. É assim. Então, o Malo Augusto, ele provavelmente está fora. Ele tomara que, se puder jogar, ótimo, tomara que a regra tenha mudado. Mas antes na Inglaterra era assim. Se você é expulso na Copa, você cumpre no jogo seguinte, se for da Liga. Se é expulso na Liga, você cumpre no jogo seguinte, independente da competição. Não dá para entender o Pochettino. Olha, gente. Culpa de tudo que está acontecendo no Chelsea são dos donos. É da gestão mesmo, que está tudo bagunçado. O Pochettino, ele está aí, ele teve dedo em uma contratação, ou duas, são só 6 jogos, sabe? Eu só vou começar a forçar mesmo, a pesar a mão, quando tiver a turma toda de antes disso, ele tem que ter o Christopher com volta, tem que ter o James, ele já teve, mas tem que ter o Badiashile. Quando o Badiashile voltar, eu arrisco dizer que ele vai tomar a vaga do Disasi. Então, o Pochettino está fazendo um processo de repetir escalações. Ele está dando sequência para alguns jogadores. O Mudryk eu vejo agora como uma parte do entrosamento, sabe? Eu acho que nesses 2 jogos ele está bem, vai começar a se encaixar. Então, eu aposto muito no Armando Broja como um companheiro de ataque, até o Christopher chegar. Espero muito esse albanês. Só que quando ele colocou o Broja para jogar, ele já tinha tirado o Jackson. Então, quem sabe, nessa quarta-feira, contra o Brighton, ele usa essa dupla aí na frente, né? Com o Mudryk também, com mais Sterling, é isso aí. Caian, improvisa zagueiro de lateral com 2 de ofício no banco. Eu não entendi essa da última. O Levi Colville, que estava tão bem no trio de zaga, foi péssimo. Tirou o Mudryk, exato. Deixa o Jackson jogando mal até o fim. O Jackson eu vejo como uma parte de passar a confiança para o cara.
Tá chegando agora, erra, erra, erra. Claro que ele não erra por querer. Ele teve duas chances, né? E uma o Martínez, muito bem colocado, tirou, e outra em velocidade. Depois teve uma do Tyrrell também, né? Não vamos esquecer do Tyrrell também. Mas o Jackson, ele precisa, literalmente, de um parceiro ali no ataque, né? Filipão Augusto chegou, Sterling me faz passar mais raiva que Ziyech. Não, foi só no jogo passado. O Ziyech, tirando o jogo contra o Liverpool na primeira rodada, depois o Sterling tem jogado bem. Agora, o Ziyech é passado mesmo, velho. Mas atacantes não pode. Exato, exato. Errou, né? Desses dois aí, vamos falar um, porque quem acompanhou, você certeza acompanhou o pré-jogo, você estava nos destaques. Eu falei do Martínez, né? Esse goleiro é muito bom. É um cara excelente. Vamos falar aqui de jogos recentes entre Chelsea e Brighton, porque a fase não está boa, né? Os Segus, eles têm feito bons resultados e ganhou do Chelsea, né? Na última vez. E os últimos dois jogos em Stamford Bridge não perderam. Um empate e agora uma derrota, né? Vamos ver o que o Filipão está falando aqui. Mas que isso, porque ele fez aqui de frente para o gol, não tocou, não chutou. É uma crítica que eu fiz no jogo contra Brighton, né, Filipão? Naquele empate em 0-0, velho. Eu falei, porra, os jogadores do Chelsea, eles estão preferindo dar passe do que finalizar. E eu não estou entendendo esse vício, não. Não estou, sinceramente, eu não estou entendendo. Aí os caras estão errando e o time tá perdendo pontos aí. 14º lugar na tabela, não é lugar para o Chelsea, não. Mas Jackson tá mal. Sim, tá mal mesmo. Mal mesmo, mas o treinador, se o treinador tirar aí um pouco de confiança que resta pro cara ainda, né? Lembrando que o Jackson, né, na verdade foi um jogo, né, que ele funcionou com o Nkunku, foi naquele jogo contra o Borussia Dortmund, né, aquele empatinho. Pois é, não é só esse jogo que ele tá perdendo gol, não, já vem perdendo alguns. Todo jogo ele perde gol. O Caian, a gente tem assistido jogos, é verdade, é isso mesmo. Caian, concordando com o Filipão. Sterling ganha 325 mil por semana. As notícias é essa aí, que é o maior. Eu vi isso no final de semana, não. É o maior salário do time, por isso que ele é muito cobrado. O Caian. E vejo no Chelsea é o seguinte: tem muitos jogados, mas no último lance que a finalização não acontece. Não faz o gol. Aí vai lá e a gente toma. Perfeito. Isso é o que está acontecendo. Mas o que o Filipão falou no comentário acima, quantas vezes o Chelsea criava, e na hora de finalizar, preferiu passar. Lembra que no jogo contra Bournemouth, pode ser, que o Palmer, ele tinha acabado de entrar, e em vez de finalizar, ele preferiu passar uma bola para o Sterling, o Sterling todo atrapalhado, teve que correr mais e pegar a bola na linha de fundo. Está faltando um atacante fazedor de gols. Nosso problema não é o treinador, não. Ele está... A defesa que estava boa, na verdade, colocar o Covil de lateral e mudar o Enzo Fernandes, né? É mudar a partida espetacular que o Enzo Fernandes fez contra o Liverpool, né? Aí ele está colocando, desde a chegada do Caicedo, né? Por motivo para privilegiar o Caicedo, é o que eu vejo. Fazendo o Caicedo, ele colocou Gallagher com o Enzo na frente. Troca. Põe o Enzo do lado do Caicedo e mete o Gallagher lá na frente. O Gallagher é um cara que, em todos os times que ele passou, e até no Chelsea, o Lampard apostava bem com ele, colocava ele mais adiantado. E o Gallagher até finaliza melhor. Saudades do Giroud, disse o Filipão Augusto. Rapaz. O Giroud tá lá no Guilo. Pé de Palma devia ter trazido atacante pronto. A grande crítica é essa. Hoje eu assisti o Correspondentes Premier, né? E na hora que eles assisti, não, escutei, né, lá no Spotify.
podcast do Correspondentes Premier. O João Castelo Branco, a Nathalie Gedra e o Renato Senise. Na hora que eles foram para falar do Chelsea, ele falava de críticas que está sofrendo, aí fala, o time gastou muito, mas não tá, o que impressiona é não ter um atacante. Gastou 1 bilhão e não ter um cara de ataque, um fazedor de gols, no nível de Haaland, sabe, de Agüero, de Drogba, dessa turma toda. Depois esse dinheiro todo era para o Chelsea ter isso. Aí citou até sobre o Nkunku, né? Falando que ele ainda não se sabe o que ele vai entregar. Mas o Pochettino teve que mudar todo o esquema da frente porque perdeu o francês, né? Wesley, salve. Olha o tanto que o Enzo jogou contra o Liverpool, jogando na posição dele. Acabei de falar isso. Temos um atacante pronto, mas se lesionou. Eu ainda vou esperar para ver Nico Jackson com o Armando Broja, com o Broja mais fixo, e o Jackson sendo o cara que vai se movimentar. Ao invés de Palmer trazer Sancho, que é mais jogador. Cara, o Sancho ele foi afastado lá do Manchester United, né? Tem algum problema sério com esse cara. E já mais um que brigou com o Ten Hag lá, né? Não sei. Não deu certo lá. O Chelsea não pode mais apostar. Tem que ser certeiro. Nada de arriscar mais. Nkunku, Reece, até mesmo o Lavia, que chegou, treinou e machucou. Essa do Lavia aí, pelo amor de Deus, né, ô Felipe? Quando o cara ia ter a chance de ir para o jogo, uma dividida lá, ele acabou se machucando. Essa temporada, essa fase do Chelsea, ela tá complicada, hein? Mas bem complicada. Vamos falar aqui dos jogos recentes, né? Já que a fase não é boa. Eu separei aqui os 2 últimos jogos entre Chelsea e Brighton no Stamford Bridge. O primeiro aqui. Chelsea 1, Brighton 1. Separei 2 jogos. Chelsea 1, Brighton 1. Premier League 21-22, no dia 29 de dezembro. 40 mil pessoas assistiram esse jogo. E olha aí, o Mike Dean, aposentado, né? Hoje ele está comentarista da Sky, né? Apitou o jogo. Gols do Lukaku aos 28 minutos e do Elbeck, que está regulando contra o Chelsea nos últimos jogos aí, vestindo a camisa do Brighton. Aos 90, no último minuto, empatou. Lukaku aí, tá certo que já estava tudo decidido sobre ele. Não caberia mais, né, a história, porque ele não está no Chelsea por culpa dele mesmo. Está lá na Roma, lá, já metendo gol. Juntou a vontade de comer, né, com a fome. É uma pena. Eu vou, então, 1-1, gol de Lukaku. Nesse aqui o Chelsea já não venceu o segundo. Depois desse empate aqui, teve ainda mais 2 empates e uma vitória do Brighton, tá? Então, olha só. O Chelsea de Mendy, Christensen, Rudiger, Aspilicueta, James e o Hudson Odoi. Olha o time. Jorginho, Kovacic, Mauro Pulisic e o Lukaku. Thomas Tuchel era o treinador do grupo. Ainda entraram no jogo Marcos Alonso no lugar do James, o Chalobah no lugar do Christensen e o Kanté, que está lá para as Arábias no lugar do Callum Hudson-Odoi. O Brighton, olha só, Robert Sanchez, atual goleirão dos Blues. Será que o Sanchez vai jogar amanhã? Eu acho que não, hein? Acho que amanhã tem estreia do Sérvio Petrovic. Então, Sanchez, Burn, o Burn que está lá no Newcastle, Tariq Lamptey, ex-Blue, Veltman, o Cucurella, Blue, jogou. Será que o Cucurella vai jogar amanhã? Ele não está na lista de lesionados. Então, quem sabe o Cucurella amanhã? Aí, Filipão, Cucurella na lateral amanhã. Mart, Moda, Bissouma, McAllister, Lallana e o Maupay, o técnico era o Graham Potter. Esse era o Brighton, no início, né? Projeto eficiente. Ainda entraram o Muepu, o Elbeck, que fez o gol do empate, e o Alzate. Naquela temporada, o Chelsea foi terceiro com 74 pontos e o Brighton foi o nono com 51. As coisas se inverteram, porque na atual temporada o Brighton é o terceiro ou quarto, e o Chelsea é 14º. A temporada passada, o Brighton foi sexto e o Chelsea 12º.
No jogo da temporada passada, aconteceu em 15 de abril, o jogo de Stamford Bridge em 2022, 2021, foi na rodada 20. Né? Esse jogo da temporada passada, onde o Chelsea foi derrotado em casa por 2-1, 15 de abril de 2023, 40.126 pessoas assistindo. Gallagher marcou aos 13 minutos e o Brighton virou com o Welbeck e com o Enciso. Lembra um bonito gol do Enciso, o Chelsea de Kepa Badiashile, Xalobatiu e o Fofana, Wesley Fofana, Enzo Fernandes, Conor Gallagher, Denis Zakaria, Mudryk, Pulisic e o Sterling, Frank Lampard, o treinador. Ainda entraram Ziyech, James, Félix, Kovacic e o Mason Mount no jogo. O Brighton de Sanches, Stupinian, Veltman e Webster, Caicedo, olha aí, Sanches e Caicedo, Dunk, Mart, Gross, McAllister, Ferguson e o Mitoma japonês. Roberto de Zerbi já era o treinador, já tinha substituído o Graham Potter, que nesse jogo já tinha sido até demitido do Chelsea. As substituições, o Enciso e o Welbeck. Deu certo as substituições do Roberto de Zerbi, que viraram o jogo, e ainda o Van Ries. Chelsea, segundo, 44 pontos. Brighton, sexto, com 62 pontos. Foi para a Liga Europa, entra agora na terceira fase da Copa da Liga Inglesa, e o Chelsea teve que jogar uma partida a mais. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. O Caian, parece que o Chelsea quer trazer o Osimhen do Napoli 120 milhões de euros em janeiro. Ah, cara, essa do Osimhen aí, essa conversa já faz tanto tempo, mas eu sinceramente quero trazer, já que vai dar certo, pode trazer. Eu estou na fase assim, os caras querem lá torrar o dinheiro é deles, esse tipo americano de gestão, né? Visando o lucro. Chelsea mesmo se não ganhar títulos, mas precisa ser competitivo, vai vender produto de marca, para mim vai acabar sempre dando lucro para esses caras. Dá o sítio. Tem que pagar essa grana toda no Osimhen, pode trazer. Salve, Henrique Júnior. Olha Salvador aí. Xavier, salve. Ainda acho. Olha aí o Wesley, ainda acho que um de bala da vida resolvia metade dos problemas do Chelsea. Um jogador segundo atacante ou meio atacante faria o Enzo voltar às origens. Né? Vamos esperar o Nkunku voltar para a gente ver se essa coisa toda não vai atrapalhar o Wesley. Vamos falar dos treinadores aqui, né? Maurício Pochettino, sofrendo muita crítica. Uma delas é pegar um dos melhores jogadores do time, que é o Enzo Fernandes, e mudar de posição. E nessa brincadeira, prejudicando o nível de atuação do cara, né? Pochettino está sendo criticado por todos, má campanha do time, Chelsea 7 jogos até agora, 6 na Premier League e 1 na Copa da Liga, 3 derrotas, West Ham, Nottingham Forest e o Aston Villa. 2 vitórias contra o Luton na Premier League e contra o Wimbledon na Copa da Liga Inglesa. 2 empates contra Liverpool e contra Burnley. Liverpool em Stamford Bridge, Burnley fora de casa. Enzo Fernandes fora da posição tem sido um grande problema e ainda conta com seu departamento cheio. É um cara que vai precisar de todo o apoio da diretoria. Mas se a pressão subir demais, o 14º não é lugar para o Chelsea, né? E eu estou curioso para ver o time do Chelsea que vai entrar em campo nessa quarta-feira, na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Né? Vamos lá. Já o Roberto de Zerbi, treinador italiano que substituiu o Graham Potter, ele chegou na temporada passada no lugar do inglês. Ele estava na Ucrânia com a guerra. Ele acabou saindo do Shakhtar, né? Aí deu sequência a boa campanha lá no Brighton, montou o time, foi um cara que perdeu muitos jogadores, perdeu o Caicedo, né? Perdeu um monte de jogador, McAllister, e então está montando um time. Deu uma declaração hoje sobre o momento do Chelsea, falando que o Chelsea merecia uma posição melhor, um desempenho melhor. Ele tem criado muito, mas tem falhado. Coisas que nós, torcedores do Chelsea, estamos vendo muito, estamos acompanhando demais. E estamos
falando disso toda hora. O Dzeb acredita que amanhã será um jogo bem difícil. Eu também acredito. Não acredito em domínio, soberania de ninguém, não. Mas o Brighton é um time que sabe atacar, sabe se defender bem. E o Chelsea, não tem time, ainda não tem entrosamento. Então, eu tenho uma sensação, não vou me chocar se o Chelsea for eliminado. E eu acho que tem eliminação por aí, né? Bons trabalhos do Roberto De Zerbi na Itália e na Inglaterra. Um histórico aqui como treinador, ó, ele foi treinador do Foggia, do Palermo, do Benevento e do Sassuolo, na Itália. Na temporada 21-22 foi treinador do Mikhailo Mudryk no Shakhtar Donetsk e segunda temporada dele no Sigur, já tem 46 jogos e 24 vitórias. Então, amanhã, quarta-feira, 27 de setembro de 2023, 15 horas e 45 minutos em Stamford Bridge, transmissão da ESPN 3 e do Star Plus. Teremos o italiano Roberto De Zerbi, muito bom treinador. Chelsea precisa ficar de olho nele, já que gosta de contratar tanta gente do Brighton. Vai na lista ali, ó, possíveis técnicos para o futuro, Roberto De Zerbi. E vamos ver a evolução desse contra o Maurício Pochettino. Maurício Pochettino que dispensa apresentações, mas é um cara que precisa de tempo e ele desenvolve jogadores. O Chelsea tem todos os jogadores com esse perfil, mas está machucando demais. Essa panela de pressão que é o Chelsea com treinadores e ainda o imediatismo por títulos, isso fica só por parte de nós torcedores, né? Porque eu acho que a diretoria vai continuar no modo de gestão NFL, NBA, MLS, de longo prazo desenvolver atletas. Vamos ver. Vamos lá. Wesley. Tinha comentado em live e volto a afirmar. Em linha com 4 defensores, Couve não é lateral. E isso ficou bem claro no jogo contra o Aston Villa, né? Quando o Pochettino resolveu mais uma vez fazer isso, né? Perde um lado ofensivo e o time fica mais previsível. E olha que, quando estava atuando na linha de 3 com o Couve, Silva e o Disasi, o que estava deixando um pouco a desejar, né? Porque ele avançava muito e precisava dos outros cobrir o espaço dele, né? Couve o Thiago Silva muito bem. Aí tentou inventar aí, tira as principais características do cara, né? Qual é a escalação provável amanhã? Ou qual seria a sua equipe para amanhã? Ô, Marcos, sinceramente, eu não tenho um time para amanhã. Por exemplo, o Thiago não tem um lateral direito para escalar amanhã. Mas ó, eu tenho uns jogadores aqui, ó, de provável time. Eu creio que o goleiro Dodge Petrovic vai fazer estreia amanhã. Eu gostaria até que o Maurício Pochettino não fizesse time misto na Copa da Liga, como muita gente faz. O Chelsea não está podendo se dar ao luxo de passar por esse processo, não. Não está mesmo. Na fase que o time está, bota o que tem de melhor e azar dos caras. Tem que jogar muito para entrosar. Então, eu acho que Petrovic vai jogar no gol. O Dizazico, Corella, o Tio, acho que eles vão para o jogo. Devemos ver o Ian Matson, o Hugo Chukwu, né? O Armando Broja no ataque, junto com o Palmer, com o Mudryk. Aí será que o Jackson vai jogar? Eu colocaria Broja, Palmer, Jackson, Mudryk também. O Madueke tem que jogar. A escalação, o time em si, um grande problema, né, essa rodada 3 da Copa da Liga está na lateral direita. Quem será o lateral? Ou quem será que o Pochettino vai improvisar? Espero que ele... Eu gostaria que ele colocasse Sanches, aí você pula a lateral direita, colocasse Disasi, Silva, Covio, Enzo, Caicedo e Gallagher, sabe? Jackson, Sterling, Mudryk, essa turma toda. Isso é que eu gostaria. Ele tira na lateral esquerda, mas nosso elenco está tão reduzido e a turma toda machucada e está sendo até
complicado. Sinceramente, eu não sei o time que o Pochettino vai arriscar amanhã. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vale lembrar, o começo era previsto que fosse ruim mesmo. Sim, mesmo me surpreendendo negativamente com o desempenho. São poucos jogos, né? O problema é que a gente contava com um começo abaixo, tá, mas não perdendo 3 em 6 e 2 delas dentro de casa. O problema foi perder para o Forest e perder para o Vila dentro de casa. Isso é que está um problema sério. O jogo contra o Brighton amanhã eu já estou até vendo. Brighton à frente, contra-ataque, aquele meio-campo do Chelsea dando a bola para o Chelsea. Jair Nascimento, Dave Washington titular amanhã, o Pochettino vai inventar de novo. Tá aí, ó. Pode ser. É um jogo de Copa da Liga. Eu gostaria que o Pochettino não inventasse nada. E colocasse o time que está na Premier League, mas com o Enzo Fernandes no seu devido lugar, ajudando demais, né? Enquanto a rodada 3 da Copa da Liga Inglesa não continua, né? Não começa para o Chelsea. Na Premier League, o Chelsea é 14º só com 5 pontos. O último jogo perdeu em casa para o Aston Villa. O Brighton é o terceiro com 15 pontos. No último jogo venceu o Bournemouth, né, no domingo, dia 24. Seagulls e Blues na Copa da Liga Inglesa, né, o Brighton reafirmando, vai estrear na quarta-feira, porque está em competição europeia, então os times ingleses que estão em Champions League, Liga Europa, Conferência, têm o privilégio de estrear na terceira rodada, como é recorrente com o Chelsea ao longo de todas as temporadas. Nessa, não tem competição europeia, então joga antes. O Chelsea estreou na segunda rodada, bateu o AFC Wimbledon no dia 30 de agosto, o jogo foi em Stamford Bridge, lembrando que o Chelsea estava perdendo, né? Tomou um gol de pênalti, então ganhou de virada por 2-1. O gol do Wimbledon foi do Chile de pênalti e o Madueke também empatou de pênalti no primeiro tempo e o Enzo Fernandes virou o jogo no segundo tempo. Depois de uma bagunça da defesa do Wimbledon, e o Fernandes finalizou de fora da área com o gol aberto. Na temporada passada da Copa, o Brighton fez mais jogos que o Chelsea. Lembrando que o Chelsea ganhou na terceira rodada, teve Champions League na temporada passada, né? Mas deu azar no sorteio. O que aconteceu com o Newcastle nessa temporada? Eles vão enfrentar o Manchester City no St. James Park a quarta-feira às 4 da tarde. O Chelsea encarou o Manchester City no Etihad e perdeu por 3-1 e acabou sendo eliminado, fazendo apenas um jogo na Copa da Liga Inglesa 2022-2023. Já o Brighton avançou algumas fases aí, olha só. Na segunda rodada, que não teve competição europeia na temporada passada, o Brighton venceu o Forest Green Rovers por 3-0 fora de casa. Na terceira rodada, bateu o Arsenal no Emirates. 3-1, ganhou do Arsenal, eliminou o Arsenal da Copa da Liga, né, na terceira rodada. Na quarta rodada, parou esse último jogo. Encarou o Charlton Athletic, empatou em 0-0 fora de casa, só fez jogos fora de casa, o sorteio não foi generoso com os Seagulls da temporada passada. 0-0 no tempo normal e nas penalidades foram eliminados após perder por 4-3. Neste jogo, olha só, tinha uma turma aqui que teve e tem uma história com o Chelsea. Tariq Lamptey, ex-Blue, Caicedo, Covil e o Billy Gilmore, também ex. Então, Lamptey e Gilmore, ex-jogadores do Chelsea, estavam em campo, e também Moisés Caicedo e Levi Covil participaram deste jogo, dessa fase aí que eliminou o Brighton na temporada. Passa. Destaques do Chelsea e do Brighton para o jogo de amanhã. Expectativa aqui, Dodi Petrovic, por uma possível estreia. 23 anos, o goleiro serve, ele chegou, é muito cartaz, mas o Robert Sanchez tem mostrado resultado, fechando o gol, então não está dando chance para o Sérvio estrear, não. Armando Broja é outro que espero que jogue também, já voltando de contusão, depois de 10 meses, né, fora.
vai de ter se machucado contra o Aston Villa e retornado no último jogo, derrota para o Aston Villa também. Albanês de 22 anos, atacante, retornando de lesão. São meus destaques. Goleiro Petrovic e o atacante albanês Armando Broja para o jogo dessa quarta-feira. Esperamos que o Maurício Pochettino os escale, né? Já o Brighton tem lá o veteranaço James Milner, de Leeds, Aston Villa, Manchester, né, Liverpool, Manchester City. O Milner é um cara veteranaço, joga muito, está lá, 37 anos de idade, o inglês Milner. Será que vai jogar? Está sendo uma figura importante no Brighton. Pervis Estupiñán, lateral equatoriano, olha aí, compatriota do Moisés Caicedo, estava na Copa do Mundo, lateral, 25 anos, é um cara que também merece atenção do Maurício Pochettino nessa quarta-feira. Se o De Zerbi, né? Lembrando que o grupo lá também não é muito vasto, não, e o De Zerbi roda muito o elenco. Então, Estupiñán, Milner, o Welbeck, ex-Arsenal, né? Muitos clubes aí da Inglaterra, tem regulado contra o Chelsea nos 2 últimos jogos, marcou gols contra os Blues, então muito cuidado com o cara, já está veterano também aí, então não, 32 anos o atacante, tem sido o carrasco dos Blues nos últimos 2 jogos. Salve aqui, olha aí, para o Lopes e para o Will, muito bem-vindos aqui na nossa resenha pré-jogo, está aqui caminhando para o fim. Quem não acompanhou o início aí, teve um papo meia hora aqui com o Matheus Brits, torcedor do Brighton, morou na Inglaterra, rolou um papo bem legal aqui, 30 minutinhos iniciais aqui, o Matheus estava aí. Matheus, que é lá de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. Jogadores em comum, tá? Atletas que vestiram as camisas de Brighton e Chelsea. Moisés Caicedo, o volante, chegou nessa temporada, caríssimo, estava lá, foi protagonista de uma grande novela, todo bolo que foi lá, comprou o cara, Marco Curella, lateral esquerdo, segunda temporada dele nos Blues, contratado bem a peso de ouro, Levi Colville, teve emprestado no Brighton temporada passada, é zagueiro titular de Maurício Pochettino, junto com Axel Disasi e o Thiago Silva, e o goleiro Robert Sanchez, que de início chegaria para ser o reserva de Kepa Arrizabalaga, e resolveu viver o sonho de jogar no Real Madrid e que não volte nunca mais a vestir a camisa do Chelsea. E o Sanchez, que seria o reserva, está dando conta, está vejando o gol, fazendo grandes defesas e fazendo o dó de Petrovic, que se o Maurício Pochettino mudar, deve promover a estreia dele amanhã. Eu não promoveria, por ser um caráter eliminatório, mandaria o que tem de melhor e regular. Caicedo, Cucurella, Covil e Robert Sanches. Moisés Caicedo, Marco Curella, Caicedo, equatoriano, Cucurella, espanhol, Levi Covil, inglês e Robert Sanches, goleiro espanhol. Improvável time para amanhã, a dúvida é na lateral direita, porque Malo Augusto foi expulso, provável que cumpra a suspensão. Ronaldo Ferreira chegou, salve, salve aí. Não dá para gravar uma escalação para quarta-feira, mas é bem possível que em Copa da Liga, que é uma característica da competição, os times desfigurarem seus elencos. Quem sabe o torcedor Blue vê em Stamford Bridge Petrovic, o Cucurella, Madsen, o Chufo, o Armando Broja, o Cole Palmer, recém-chegado, e mais um jogo de sequência para Mikhailo Mudryk, né? Vamos ver o que Maurício Pochettino vai aprontar. Vai mandar a campo na quarta-feira, à noite na Inglaterra, tarde em terras brasileiras. Palpite? A sensação
devido ao bom entrosamento e boa campanha do Brighton, temos uma eliminação do Chelsea precoce, novamente, na Copa da Liga Inglesa. Faz parte do período que o time está vivendo. Tomara que os jogadores tenham uma vibe diferente, sejam competitivos e eliminem o Brighton. Mas os últimos recortes e apresentações não têm sido otimistas. Não imagino uma eliminação dos Blues amanhã. Não tenho palpite de placar, mas o sentimento é que o Chelsea será eliminado. Plano serviço, Blues e Seagulls, 27 de setembro de 2023, 15 horas 45 minutos de Brasília, 19 horas e 45 do Reino Unido. A transmissão é do canal ESPN 3 e do aplicativo o Star Plus, né? É assim. Vamos relembrar aqui a rodada 3, terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, os resultados de hoje, de terça-feira, metade da rodada. Salford City 0, Burnley 4, Exeter City 1, Luton Town 0, Ipswich Town 3, Wolverhampton 2, Mansfield Town 2, Peterborough United 2, Mansfield venceu por 3-1 nos pênaltis e avançou. Bradford City, do ex-Blue, né, treinador do Bradford City, Mark Hughes, foi eliminado em casa pelo Middlesbrough, derrota por 2-0. Port Vale 2, Sutton United 1 e Manchester United 3, Crystal Palace 0. Na sequência, na quarta-feira, a rodada se encerra com 2, 4, 6, 8, 9 partidas na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Liverpool 0, não, sem placagem. Liverpool e Leicester, Blackburn e Cardiff, Lincoln City e West Ham, Chelsea e Brighton, Plymouth e Stoke City, Brentford e Arsenal, Aston Villa e Everton, e Fulham e Norwich. Todos esses jogos às 15 horas e 45 minutos. Newcastle e Manchester City, 16 horas. É um jogo 15 minutos mais tarde. É o grande jogo da rodada para muitos, mas o jogo que nos interessa, 15 horas e 45 minutos na ponte de Stamford Bridge, Chelsea versus Brighton. Olha aí o Reuter Correia chegando aqui, seja muito bem-vindo. Então, ESPN 3 e Star Plus vão transmitir. Quero agradecer aí o Reuter, o Ronaldo, o Will, o Moura, o Lopes aqui, Jair Nascimento, o Serrati, seja no Wesley, Marcos Paulo, o Cauã, Rick Júnior, Filipão Augusto, o Alex, estava aí, o Matheus Brits, o Cadu Eberle, a galera toda que estava aí no início da resenha, o Gladson, o Tur, Anne, Alex, Rodolfo Almeida, Cowboy Crazy, o Vinição, estava todo mundo aí, Tênis William chegou aqui agora no final da resenha. Eu pedi aquele apoio nas redes sociais, Chelsea FanBH no Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea FanBH 1905 lá no YouTube, tem lá nossos pós-jogos, pré-jogos, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, pílulas blues, história de torcedor, né? Treinadores blues, tem muita coisa, dá para se viciar com quase 400 vídeos lá. E para quem gosta da resenha só na parte de áudio, Chelsea FanBH no Spotify, no Google Podcast e também no Amazon Music. E quem quer ver posts sobre histórias, né, resumos de grandes atletas que passaram pelo Chelsea, treinadores e resenhas de jogos, Chelsea FanBH lá no Threads. Então, tem para todo gosto. A galera da primeira meia hora lá, dá um apoio lá do Beat on Repeat do Matheus Brits e o Mind the Grass, o podcast lá, cara, que eu recomendo demais. Então, Chelsea FanBH, Spotify, rede Google Podcasts e Amazon Music. Pré-jogo pago, a fase está ruim, Pablo Tenório chegou aqui no final, estamos nos despedindo. Tá aqui. Copa
e a taça da Copa da Liga, e o Chelsea tem sim, venceu pela última vez em 2015, quando venceu o Tottenham e o Wembley. Vamos. É bem possível. O Pochettino, mestre do time. Roberto de Zeb, super eficiente. Não vai ser surpresa uma eliminação. Salve, Lucas Teixeira. Valeu. Pré-jogo pago. Saudações, povo blue, bandeira azul. Sempre lá no alto. Valeu.